Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a celebração do domingo de Páscoa, do domingo da ressurreição do Senhor, serve a nós principalmente para renovar a nossa fé no elemento central da existência do cristão. Nós somos cristãos porque Cristo ressuscitou dos mortos. Nós não somos cristãos porque Jesus tem uma palavra muito bonita. Nós não somos cristãos porque Jesus foi um grande revolucionário. Nós não somos cristãos porque Jesus fazia o bem a todas as pessoas que encontravam com Ele. Nós somos cristãos porque Cristo morreu por nós e ressuscitou para nos dar a vida eterna. A razão do nosso ser cristão é a ressurreição de Jesus. São Paulo, em um determinado momento, em uma de suas cartas, vai dizer: se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a vossa fé. Se alguém de fato acredita que Jesus não ressuscitou, ou se tem sérias dúvidas de que Cristo não ressuscitou, não tem fé em Jesus, não é cristão. Somos cristãos porque Ele ressuscitou. Nós o seguimos porque Ele venceu a morte. Nós não seguimos um grande líder. Nós não seguimos uma grande figura da história. Nós seguimos o Deus feito homem, que deu a vida por nós para nos resgatar do pecado e ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte e nos trazendo a vida eterna, nos abrindo as portas do paraíso. Essa é a razão da nossa fé, essa é a razão do nosso crer, essa é a razão de estarmos aqui nesta manhã. Porque Cristo ressuscitou. E eis a razão maior da nossa esperança. Nós temos esperança, nós vivemos da confiança, porque Cristo venceu o maior de todos os inimigos. Cristo é vitorioso no mais cruel de todos os duelos. Ele venceu a morte. O inimigo que nos era impossível vencer foi vencido pelo Cristo. Por isso, a nossa alegria nesse domingo, por isso a nossa festa, por isso a exultação, por isso a festividade, porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança, Ele é a certeza que nós temos no coração, que nós carregamos e que nos faz caminhar, ir adiante. Porque se Cristo venceu o maior de todos os inimigos, se Cristo venceu a morte, o que poderia então fazer-lhe frente? E se nós estamos com Ele, que é a nossa força, o que de fato pode se colocar contra nós e nos amedrontar? Nada. Se nem a morte nós precisamos temer mais, então o que temeríamos de verdade? Quando falamos isso, é claro, aqui na pontinha da nossa mente, fica logo aquela interrogação, certo, mas eu tenho medo de morrer. Quando eu penso na morte, não é um negócio legal. Sim, eu sei, natural. Isso se chama instinto de sobrevivência. Se nós não temêssemos a morte física, ninguém ia durar muito tempo. Tendo isso incutido, já tem gente que faz loucuras aí e quase morre mesmo, quase todo dia. Então, essa realidade humana que nós trazemos nos ajuda a permanecer vivos, mas ela não diz a essência da nossa alma. Ela não diz a realidade mais profunda do nosso espírito. A realidade mais profunda do nosso espírito é um anseio por uma vida que não termine. Só que não a vida decadente da matéria, a vida que perece, uma vida que dura para sempre. Uma vida bem-aventurada, uma vida cheia de sentido e significado, uma vida cheia de Deus. Ele é a resposta maior e definitiva a tudo aquilo que nós ansiamos no nosso coração. E por isso que a vida eterna que Deus nos conquista é muito diferente de uma vida nesta terra que dure para sempre.
Uma vida nessa terra que dure para sempre é um desvario. A humanidade, de uns tempos, não só de uns tempos para cá, mas principalmente de uns tempos para cá, tem trabalhado muito em tecnologia para tentar desenvolver uma forma de viver para sempre. De nunca morrer. E aí, um desenvolve um remédio aqui que diz que vai curar as doenças e vai durar para sempre. O outro desenvolve lá uma técnica de criogenia, não congela você. Que aí a gente congela, daqui 100 anos a gente acorda você, provavelmente, contamos com isso, e aí lá daqui 100 anos já vai ter a tecnologia para fazer você viver para sempre. Ah, então ótimo, quero isso. Como se isso fosse o anseio que nós trazemos no coração, mas não é. O que realmente nós queremos não é viver para sempre. Esta vida pode até dar essa sensação, mas é só parar para pensar um pouquinho para a gente ver que não é isso que a gente queria. Nós queremos a vida que não tem fim. A vida que não tem fim é apenas a vida de Deus. Essa sim é a vida que não tem fim. Esta é a vida que fala ao nosso coração. Essa é a vida eterna que a nossa alma, de todos nós, deseja. Essa é a vida que Deus veio dar a nós pela ressurreição de Jesus nosso Senhor. Por isso nós temos esperança, por isso nós temos alegria. A alegria do nosso coração nesse dia de hoje deve estar na ressurreição do Senhor, na esperança que Ele nos dá. Tantas outras coisas, claro, podem nos alegrar, isso é normal. Domingo de Páscoa é o domingo da família se reunir, fazer um belo do almoço, comer bastante, comer bem as comidas boas da mãe, as comidas boas da avó, faz aquele momento bonito, aí depois come chocolate, tem problema comer chocolate, não, come o chocolate, come o trem. Só que tudo isso, eu preciso sempre lembrar, só que isto, por que disso? Por que é um dia que a gente está mais feliz? Por que é um dia que a gente faz esse almoço tão bem feito? Por que é um dia que a gente se alegra comendo esse chocolate? Por que é um dia que todo mundo fica o dia inteiro em casa com a família, fica ali divertindo, conversando, jogando conversa fora, brincando? Por quê? Porque nós temos mais do que motivos para nos alegrarmos. Porque Cristo ressuscitou. Se Ele ressuscitou, nada mais nos causa medo. Não temos mais um inimigo que possa se colocar contra nós, porque Ele venceu. Todos foram vencidos por Ele. Essa é a razão da alegria, essa é a razão da festa. É necessário que sempre nos recordemos disso, que isso seja fresco na nossa mente, no nosso coração. No Evangelho de hoje, nós vemos o início do encontro dos apóstolos, narrado por São João, junto de Jesus ressuscitado. Só que eles não veem Jesus. O anúncio que nós recebemos hoje, que é o anúncio das mulheres, particularmente o anúncio da Madalena, é que o sepulcro está vazio. É o primeiro elemento da ressurreição do Senhor. O sepulcro está vazio. Ele não está lá. No primeiro momento que ela pensa, roubaram o corpo do Senhor. Levaram ele embora. Os inimigos de Jesus levaram o corpo dele para destruí-lo. É uma catástrofe. Depois ficará claro, pela própria aparição do Senhor, que na verdade ele está vivo, que ele vive. Aí será o segundo momento da ressurreição. Primeiro é necessário ver que o sepulcro está vazio. Depois é necessário ver que ele está vivo. Os dois precisam se completar. Porque, raciocine um minuto. De que adiantaria ver Jesus ressuscitado na minha frente, mas eu olho dentro do sepulcro e ele está lá deitado? Então ele ressuscitou? Não. Ou é uma visão, ou é a alma dele, mas não, ele não ressuscitou. E depois, outro elemento. Ele não está aqui, não está no túmulo. Então ele ressuscitou? Sim, mas alguém viu? Não. Ninguém viu ele.
mas ele ressuscitou. Ele não está lá, então ele ressuscitou. Não fecha. Então Deus, na sua providência, nos deu os dois elementos para a fé. O sepulcro vazio, constatado por aqueles que viram, e Jesus ressuscitado, que apareceu a tantos discípulos durante o tempo antes da ascensão, depois da ressurreição e antes dele subir ao céu. A nossa certeza é a certeza da fé. Nós recebemos o anúncio da ressurreição de Jesus através daqueles que nos precederam nessa caminhada. Quem nos anunciou que Jesus ressuscitou? Quem nos anunciou por primeiro provavelmente foi alguém na nossa casa. Nossa mãe, nossa avó, o pai, um tio, uma tia. Mas do seu jeito, falou para nós que Jesus ressuscitou. O que isso quer dizer? Talvez não sabia nem explicar. Mas o que é ressuscitou? Não sei. Mas quer dizer que ele está vivo. Eu não sei te explicar o que isso significa esses termos, mas uma coisa eu sei, ele está vivo. Ele morreu e agora ele está vivo. Ele voltou a viver. Esse anúncio nos foi feito um dia, lá atrás na nossa história. Esse anúncio foi o mais importante que nós recebemos, porque é o anúncio fundamental da fé, e nós o guardamos e preservamos até hoje. Agora, principalmente aqueles que já são adultos, nos compete passar adiante a mesma fé, o mesmo anúncio, a mesma certeza e a mesma alegria. Testemunhar que Jesus ressuscitou. Como fazer isso? Bom, antes de mais nada, escutando São Paulo. São Paulo, na segunda leitura que nós ouvimos, São Paulo lhe diz aos Colossenses: se, portanto, ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por buscar as coisas do alto. A ressurreição de Jesus nos dá também a nós a ressurreição. Haverá uma ressurreição no último dia, quando os corpos ressuscitarão. Mas nós que somos batizados em Cristo, que somos discípulos de Jesus, já ressuscitamos com Ele na nossa alma. Na nossa alma ressuscitamos. Nós fomos lavados do pecado e introduzidos na vida eterna. A ressurreição está aí. Essa nossa realidade já existe. Estamos ali ressuscitados com Cristo. Mas aí São Paulo nos dá uma indicação que é preciosíssima. Se ressuscitamos com Cristo, então nos esforcemos para buscar as coisas do alto, as coisas do céu. E isso deve ser um mandamento, isso precisa ser uma verdade firme na mente e no coração de todo aquele que é discípulo de Jesus, de todo aquele que é cristão, batizado, que quer seguir a Jesus Cristo. Eu ressuscitei, eu estou na vida nova, a vida velha passou, morreu, não existe mais. O que existe agora é a vida nova, eterna, de Deus, em mim. Portanto, se assim é a minha condição, devo eu buscar as coisas do alto, porque vai dizer São Paulo, lá onde está Cristo, a vossa vida. Portanto, a vida do cristão, a vida do discípulo de Jesus, deve ser uma vida de um constante esforço para buscar as coisas do céu, para buscar as coisas do alto. Trocando em miúdos, o que é isso? E aqui a gente abaixa um pouco justamente para ficar mais claro, mas só para entendermos. O que isso significa trocando em miúdos? Significa que a nossa vida, de nós cristãos que seguimos a Jesus, ela precisa ser uma constante busca de coisas altas, das coisas de Deus, das coisas nobres, das coisas puras, das coisas santas, das coisas que pertencem ao céu.
não das coisas do mundo. E aqui um parênteses é importante. Quando nós falamos do mundo, não estamos falando do planeta Terra. Quando estamos falando do mundo, não estamos falando da cotidianidade do mundo. Quando nós falamos, não procure as coisas do mundo, não se misture às coisas do mundo, nós não estamos falando que você não é então para trabalhar, não é para você comer, não é para você divertir, não é para você assistir um filme, não é para você nunca mais escutar música. Não, não pode escutar música. Não pode escutar música secular. Ou seja, não pode escutar música que não fale de Deus, que não seja religiosa na igreja. Não pode, é do mundo. Não é isso. Não é isso. Isso faz parte da nossa vida nessa terra. As coisas boas que existem neste mundo são vontade de Deus que nós possamos usufruir delas. Não se preocupe, não é disso que estamos falando. O que estamos falando é do mundo, como ele é entendido no próprio Evangelho, que o próprio Senhor fala. O mundo, essa estrutura perversa, dominada pela escuridão do pecado, que tenta invadir nosso coração e nos arrastar para a escuridão, nos arrastar para o mal. Aí está o mundo de que falamos. E o que é esse mundo que tenta nos fazer isso? É o mundo da impureza, da podridão, da mentira, do ódio, da falsidade. Esse mundo não deve fazer parte da vida nossa como cristãos. Então não posso escutar música secular? Pode. Posso escutar música secular, ou seja, música que não é religiosa? Claro que pode. Claro que pode. Mas qual é o tipo de música que você vai escutar? Uma música depravada não deveria fazer parte da vida de um cristão. E aqui quando eu falo uma música depravada, lógico que muito provavelmente é a primeira coisa que vem na sua cabeça, um funk. E é verdade. Bom, funk não é música. É uma cacofonia que mexe com os instintos mais baixos que um ser humano tem. Mas é claro, isso aí, que só tem depravação, que só sabe falar de sexo, só sabe falar de destruir a figura humana, tudo aquilo que há de dignidade nela. Ok, lógico, isso é bem óbvio. Mas ao mesmo tempo, o que faz um cristão católico, discípulo de Cristo, chamado a buscar as coisas do alto, ficar escutando durante horas, num churrasco de domingo, as músicas, todas elas falando da mesma coisa, falando de adultério, falando de pegar a mulher do outro, falando de pegar o homem da outra, falando de meter chifre, falando de não sei o quê, falando que é para isso mesmo, que mulher é isso mesmo. Como é que fica? Não faz sentido. Se eu sou cristão católico, o que eu estou escutando esse negócio? Isso está fazendo o que para mim? Nada. Ah, padre, mas hoje em dia é assim. Eu nem gosto muito não, mas lá em casa quando a gente faz o churrasco, o povo já coloca. Ué, então deixa de ser um saco de batata. Não, essa música na minha casa não. Ah, mas vai escutar o quê? Não sei, mas isso não vai. Não, mas nós gostamos. Problema seu. Na minha casa, não. Arruma outra coisa. A humanidade tem milênios de música. Pode procurar que você vai achar alguma coisa que não fale dessas besteiras, dessas porcarias aí de vocês. Mas eu tenho que ser coerente, eu tenho que ser firme. Assistir filmes. Vai assistir um filme? Pode assistir um filme? Pode. Só pode assistir filme de santo? Não. É bom. Se faz tempo que você não assiste um filme de santo, você está precisando. Se faz tempo que você não assiste filme de santo, se o último filme de santo que você assistiu foi o lançamento do filme de Santa Bernadette, na década de 60,
realmente está precisando atualizar um pouquinho. Mas só pode assistir filme de santo? Não. Pode assistir os filmes que existem por aí. Mas eu vou assistir filme que tenha algo a acrescentar. Um filme que seja bonito, um filme que seja verdadeiro, um filme que não ataque a fé, um filme que não seja mentiroso, um filme que não tenha depravação. Se tiver, eu não assisto. Ah, mas está todo mundo assistindo. Vai. Nossa mãe, nossa avó, já ensinava para a gente com muita sabedoria. Se todo mundo pular do precipício, você vai pular também? Não. Então vale ainda do mesmo jeito esse ensinamento. Onde está o problema? Que nós precisamos identificar e ter muito cuidado. Porque o problema não está na música. O problema, para nós, não está no filme. O problema não está na conversa. É a mesma coisa, conversas depravadas, por exemplo. E aqui, muito bom lembrar. Principalmente homem. Homem, se você tem por acaso um grupo de WhatsApp de amigo que fica te mandando pornografia, fica te mandando foto de mulher pelada, só serve para poder conversar besteira, se suma desse grupo. Que está cheirando nesse grupo, pelo amor de Deus. Ah, mas são meus amigos do inferno. Amigo que fica me arrastando para o Satanás? Ué, diabo é isso? Não, senhor. Isso não é amizade nem aqui nem na China. Amigo de verdade edifica a minha vida. Não me arrasta para a lama. Se é o caso, suma desse grupo. Não serve, não presta. Cria outro grupo. Com os amigos de novo. Fala, aqui é um grupo dos que não é besta. Vai ter pouca gente. Mas cria o grupo para você. Não é isso. Viver de conversas, a pessoa não consegue contar uma piada que não fale de alguma coisa que tenha a ver com sensualidade, com sexualidade. Não consegue. Não consegue. E não consegue rir de qualquer outro. Você conta a piada da galinha atravessando a rua, ele não consegue. Mas se não ri, mas você conta a piada porca, aí morre de dar risada e sai contando para todo mundo. Não faça isso, não seja assim. A pessoa começou com uma conversa dessa, irmão, estou a fim de escutar não, viu? Nossa, besta você, né? Beata agora, Deus me ajude. A nossa vida é para ser diferente mesmo. Nós não temos que ter dó, nem medo de sermos diferentes. É para ser mesmo. A nossa vida precisa ser o contrário daquilo que o mundo, agora entendido o que é, do que o mundo nos ensina. O mundo vai nos ensinar a passar a perna nos outros, a mentir no trabalho, a arrumar confusão, a falar para o chefe inventar conversinha. Tá vendo a fulana? Eu não ia falar nada. Eu não sou de falar. Mas a fulana está fazendo isso. Se eu fosse o senhor, eu ficava esperto. E eu não estou falando de ir lá falar com o chefe uma coisa que está errada, não. Estou falando de inventar uma história para poder puxar o tapete de alguém. Não, isso o mundo ensina. Não faça. Nós não somos feitos para isso. O mundo reúne um tanto de gente num domingo à tarde para ficar falando da vida dos outros. E fala mal de um, fala mal do outro, fala mal do outro. Enquanto não acabar com a lista de todo o Barnabés, não para a conversa. Aí depois que acabou o Barnabés inteiro, aí vai lá tomar uma água, agora a Juquitiba. Então fulano, ciclano, beltrano, até o final. Essa é mais longa, porque a cidade é maior. Terminou, Jardim, pronto. Misericórdia. Isso não é para nós. Não é para nós. Nós somos feitos para o exato oposto disso. Nós somos feitos para as coisas de Deus. Nós somos feitos para as coisas de Deus. Você imagina Jesus te fazendo companhia ao fazer qualquer coisa dessas? Acha que Cristo estará ali fazendo qualquer coisa dessas?
Então, se não é bem-vindo o Cristo, como serei bem-vindo eu, cristão? Se não é bem-vindo o Cristo, como serei bem-vindo eu, o cristão? É uma contradição que mina da gente a vida de Deus. Não podemos permitir. A nossa vida, pelo contrário, deve ser, como diz São Paulo, um constante esforço para alcançar as coisas do céu. Mas é fácil? Não. Não é fácil. São Paulo usa uma expressão exata. Ele diz: se portanto ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por buscar as coisas do alto. É fácil, hoje em dia, achar uma música secular que dê para escutar em casa? Não. Não é só apertar lá o play no Spotify e deixar o negócio rodar, não. Tem que caçar. Tem que ir atrás. Tem que limar. É fácil, no meio de uma roda de amigos, que começa a falar um monte de porcaria, eu levantar e simplesmente sair e ir caçar outro lugar para ficar? Não é fácil. O respeito humano fala muito alto. A gente fica com medo, mas o que vão pensar? E será que eles vão ficar chateados? Será que... É difícil. Tem que esforçar para seguir a Jesus Cristo. Mas o Senhor nunca disse que seria simples. Pelo contrário, Ele disse que nós seríamos odiados por segui-lo. Se o mundo odiou a mim, disse o Senhor, vocês devem ter certeza de que eles vão odiar vocês também. O cristão não foi feito para ser odiado. Entenda bem. Existe muita diferença do cristão coerente do cristão chato. O chato é um sem graça, que acha que ele é melhor que todo mundo, não importa quem seja, e ele é o dono da verdade. Isso aí não é o evangelho. O cristão coerente, ele incomoda, mas ele não afugenta. Ninguém sente ojeriza do cristão. Pode incomodar, e aí por isso a pessoa se afasta, mas ele não afugenta ninguém. Simplesmente ele age de uma forma sã, e todo mundo reconhece quando você está fazendo uma coisa que é saudável, quando você está fazendo uma coisa certa. O outro pode não querer fazer também, mas fica na cabeça dele que você está certo. E é isso que às vezes incomoda. Então não nos afastemos da vida de Deus. Pelo contrário, abramos o nosso coração, vivamos a vida coerente, busquemos estar com Cristo. Essa é a nossa vida e é para isso que o Senhor nos constituiu. A vida verdadeira começa aí. Essa vida que não tem pecado. Essa vida que não tem escuridão, que não tem o mal. Porque a vida eterna será exatamente isso. O céu, para onde o Senhor nos chama, ao qual nós somos destinados, é muito diferente do céu que tanta gente fica imaginando, um céu sem graça, esquisito. O povo acha que o céu é ficar lá, parado, olhando para o nada. É o céu, não vai fazer o quê? Não vai construir nada, não vai comer, não vai ficar parado sem fazer nada. Mas o céu não é uma paradeza, não. O céu é Deus. Não existe dor, não existe sofrimento, não existe necessidade, não existe angústia, só existe paz. E quem passa por uma luta, quando encontra a paz, quem realmente vive isso, vive uma luta, quando encontra a paz, dá um valor enorme para ela. Quem passa por uma luta e encontra a paz no final, dá muito valor à paz. E quando a gente está em paz, nós entendemos o que significa um pouquinho do que será estar em Deus. Desejemos de todo o coração alcançar isso. Nos chamar, o Senhor nos chama. Abrir as portas, o Senhor abriu. Agora compete a nós nos esforçarmos para alcançar as coisas que estão no alto, onde o Senhor nos espera,
e onde um dia, com a sua graça e a nossa fidelidade, Ele nos acolherá. Que a ressurreição de Jesus seja para nós esse impulso, essa força, essa esperança de buscar a Deus e fazer dele a razão última e principal da nossa existência como cristãos, como discípulos de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé?